A paz do Senhor Jesus, vou trazer aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Deus vai nos esclarecer nesta manhã algo muito importante. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Amém por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender aqui algo maravilhoso da parte do Senhor, um trabalhar de Deus muito grande, aonde nós vamos ver que o Evangelho já estava em Samaria. E começa o texto dizendo que Paulo ele consentiu ali a morte, de Estevão. E houve ali uma grande perseguição na igreja, onde muitos, foram dispersos. Foram para a terra de Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram ali. E outros foram enterrar Estevão, E o texto diz que eles choraram muito com essa situação. E Saulo assolava a igreja, Saulo perseguia, arrastava as mulheres, encarcerava em prisão. E a igreja andava dispersa, ou seja, esse dispersar aqui até parece que é algo ruim, mas a gente vai entender que é Deus que permitiu isso para que houvesse lugares alcançados, E eles estavam dispersos, mas eles anunciavam a palavra, ou seja, o evangelho estava sendo pregado. E nós vamos ver aqui que Filipe se destaca, irmãos, poderosamente aqui. Ele pregava e pregava a Cristo, Tanto é que ele não só pregava, mas tinha também aqui sinais. Ele fazia prodígios ali. Os espíritos imundos caíam todos, saíam todos. Paralítico andava, coxo, eram curados e havia uma grande alegria naquela cidade. Então, é maravilhoso o poder de Deus. E também aqui vai apresentar um certo Simão. E o texto diz que ele era mágico, E ele enganava muitos ali. O texto até chega a comentar que do menor ao maior. Então, ele tinha essa virtude, de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Mas a gente vê que ali Filipe ele cresce, O ministério dele ele cresce muito ali, ele prega e o nome do Senhor Jesus, é anunciado. E ele não só pregava, ele também batizava. Só que o texto esclarece muito para nós aqui que ele só batizava em águas, Ele não tinha ali a ordenança de impor as mãos e o Espírito Santo vir sobre eles. Mas o texto conta, como eu estava falando de Simão, que ele era mágico, ele creu no Evangelho. Ele creu no Evangelho, mas estava passando ainda pelo sinal da transformação na vida dele. E quando ele viu Jesus usando Filipe, ele ficou muito maravilhado com aquilo. Ele ficou muito maravilhado. E quando os apóstolos vieram para estar orando por aquelas pessoas que Filipe tinha pregado e eles aceitado Jesus como Senhor e batizado em águas, eles vieram para chamaram ali Pedro e João para poder estar impondo as mãos para que eles fossem cheios do Espírito Santo, Aí, o texto diz aqui que eles oram, Pedro e João oram por essas pessoas que ele já tinha pregado e anunciado o Evangelho e descido o batismo em águas, e eles recebem o Espírito Santo. Esse Simão, ele fica maravilhado, e ele pergunta para os apóstolos, como que eu faço para ter o Espírito Santo? E ofereceu dinheiro. E Pedro repreende ele falando, bem assim, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja para contigo para a perdição, porque cuidastes que o dom de Deus se ganha com dinheiro. Olha que grave. Ele achou que se ele pagasse, aleluias, para os discípulos, ele também receberia esse poder do Espírito Santo, de estar ali pregando e colocando as mãos e curando, e, enfim, fazendo o que Filipe estava fazendo, porque ele ficou maravilhado com aquilo. Só que Pedro chama a atenção dele e fala para ele: olha, você desça diante de Deus em oração e peça perdão ao que você fez, porque o que você fez, você está... Ele não falou isso, mas vamos dizer assim, tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Pedro falou assim: olha, o que você tem no teu coração não é reto diante de Deus. O que saiu da tua boca é corrompido. Então você tem que se converter. O que eu quero dizer aqui, irmãos, em poucos segundos: o reino de Deus, poder de Deus, vida com Deus se ganha em oração e vida de renúncia, de arrependimento, mudança de vida.